versículo 27 ao versículo 30. Glória a Deus. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, também ao nosso pastor Ezequias, na pessoa do pastor Jonas, por essa oportunidade. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, está dizendo assim: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão envilecidos. Amém? Meus amados irmãos, o texto sagrado inserido neste livro faz menção do histórico muito interessante, ainda nos tempos em que a Bíblia fala sobre os juízes. O sacerdote Eli, na verdade, que era o sumo sacerdote da época, ele também teve o privilégio de julgar Israel por pelo menos 40 anos. Segundo a história, ele foi o 15º juiz de Israel, mas o 7º sumo sacerdote em atividade durante todo o período da nação de Israel. Lembramos-nos que o Senhor nosso Deus tirou o povo do Egito com mão forte e os conduziu pelo deserto, pelo espaço de 40 anos. E ali o Senhor estabeleceu um concerto com o seu povo, conforme está no livro do Êxodo, capítulo 19, e deu a eles, através de Moisés, a lei do Senhor. Deus, tirando aquele povo do Egito, os formou como uma grande nação. Deus assim estabeleceu, segundo a sua grandeza e a sua benignidade, cumprindo em todo tempo a sua palavra na vida do seu povo. Quando o povo de Israel já estava na terra que o Senhor lhes havia prometido, e conforme aquilo que o Senhor já determinara aos seus filhos, o tabernáculo foi levantado num lugar chamado Siló, pois por 40 anos o tabernáculo, que era móvel, ele era tanto montado como desmontado no deserto, de acordo com as prescrições divinas, da qual o Senhor orientava através de uma nuvem esta que de dia os guardava. Esta mesma nuvem
se tornava uma nuvem de fogo de noite, e ali mostrava que verdadeiramente Deus estava com os filhos de Israel em sua jornada no deserto. A Bíblia destaca vários lugares em que o povo de Israel esteve presente, aonde eles acamparam segundo a orientação que Deus lhes dava. Agora, através da liderança de Josué, eles avançaram na terra que Deus lhes prometera. E no capítulo 18 de Josué nós vamos encontrar que o tabernáculo, a tenda da congregação, foi levantado neste lugar chamado Siló. O texto que lemos faz menção de um tempo que já havia passado muitos anos, cerca de 440 a 450 anos, que os filhos de Israel estavam vivendo sob o jugo da servidão, e de tempo em tempo Deus levantava um libertador. Mas quando chegamos neste livro de Samuel, nós encontramos aqui Deus agindo de forma tremenda, especificamente falando de um acontecimento que seria notório no meio do povo de Israel. Primeiro, destacando uma família que de ano em ano subia a Siló para oferecer sacrifícios e adorar a Deus. Nós vemos que a Bíblia destaca esta família de Eucana com toda a sua casa, sendo que Ana e Penina são as suas mulheres, e este firmemente, fielmente subia todos os anos ao templo para ali adorar ao Senhor. Mas a Bíblia destaca também, no capítulo 1, versículo 3, que ali estavam os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor. E a palavra de Deus destaca dizendo: Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Era Eli, juntamente com seus dois filhos, que estavam agora cumprindo o seu trabalho no ofício sacerdotal em Siló, na casa do Senhor. Mas quando lemos este histórico, nós podemos perceber que o sacerdote Eli, ele já está numa idade bastante avançada. E não vamos encontrar ele em outra posição, senão assentado, quando não deitado. Percebemos biblicamente que não vamos encontrar Eli de pé, fisicamente falando, em nenhum momento. Só vamos encontrar Eli com seus olhos se escurecendo, ou seja, ficando cego na sua velhice, e deitado ou assentado sobre uma cadeira junto ao pilar do templo. Isso me chamou a atenção, porque em tempos quando, de forma escassa, haviam famílias que saíam das suas cidades, das suas aldeias, e cumpriam a responsabilidade, um pai de família
de sair da sua casa e subir até Siló para adorar a Deus e oferecer as suas ofertas ao Senhor, que aquilo era como prioridade para cada família, pois assim eles haviam aprendido. E a palavra do Senhor destacando a família de Eucana, que mostrava fidelidade nesse sentido de ofertar ao Senhor a sua adoração, de trazer as suas ofertas, os seus sacrifícios até Siló e apresentar ao Senhor a oferta de gratidão. Ana, nessa mesma perspectiva, ela recebe, diante do voto que ela faz, ela recebe uma resposta de Deus para a sua vida, visto que ela ainda não tinha gerado filhos para Eucana. Ela chora amargamente, ela clama a Deus, faz um voto, e o Senhor responde a ela exatamente através do sacerdote Eli, mas um sacerdote que estava sentado junto ao pilar do templo. O sacerdote Eli, olhando para Ana na sua aflição, achou que ela havia bebido vinho, estava embriagada. Mas Ana, com o coração cheio de temor, mas aflita, pedindo uma resposta, ela calmamente diz: a tua serva não está embriagada, mas está amargurada de espírito. Só faltou ela dizer: estou precisando de uma resposta de oração. Estou em busca de uma resposta de oração. O caos espiritual, irmãos, estava instalado em Israel, visto que a palavra de Deus, de forma muito clara, nos mostra que antes que a lâmpada do templo se apagasse, Deus chamou a Samuel. Isto não mostra somente um período em que a luz do candelabro permanecia acesa, mas mostra a realidade espiritual em que se encontrava o povo, a começar dois sacerdotes. Porque ele, tendo a responsabilidade do ofício na casa do Senhor, ele sabia, ele ouvia falar do que os seus filhos eram capazes de fazer, se intrometendo nas ofertas, se intrometendo nos sacrifícios das famílias que ali subiam para adorar a Deus e ofertar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que, embora os filhos do sacerdote Eli eram considerados como sacerdotes do Senhor, ao mesmo tempo a Bíblia também diz que eles eram filhos de Belial. Por causa de suas ações e por causa das suas atitudes, consequentemente, eles não conheciam a Deus. Parece até uma incógnita. Primeiro, a Bíblia nos mostra eles como sacerdotes do Senhor, mas a mesma Bíblia está dizendo que eles não conheciam ao Senhor. Como que pode isso? Serem sacerdotes do Senhor, mas não conhecerem ao Senhor. Esta palavra conhecer sempre indica intimidade. Intimidade esta que vai crescendo à medida que você está perto de alguém, em que você está conversando, dialogando com alguém, em que ao mesmo tempo que você fala, você também ouve
fossem chamados sacerdotes do Senhor, mas eles não tinham intimidade com o Senhor de forma alguma. Por isso a palavra de Deus diz que eles não conheciam o Senhor. A palavra do Senhor ainda diz que eles tinham costume, já eram acostumados, que quando alguém estava ali para oferecer um sacrifício, o moço do sacerdote aproveitava a ocasião para pegar a melhor parte do sacrifício, sem antes ainda ter sido ofertado ou ter sido queimado sobre o altar. Visto que para a linhagem sacerdotal Deus havia preparado o melhor. Se lemos o livro de Levítico, nós vemos Deus estabelecendo aos sacerdotes a melhor parte do sacrifício, da carne oferecida no altar. Mas os filhos do sacerdote ali, eles não tinham temor a Deus, eles não conheciam ao Senhor, eles pegavam um garfo de 3 pontas e tomavam, subtraía a carne que seria oferecida como sacrifício a Deus. Isso, irmãos, demonstrava o desprezo que eles tinham para as coisas santas do Senhor, e consequentemente levava o povo também a desprezar as coisas de Deus. Por esta causa, Deus falava, Deus repreendia. Quando Ana teve a criança, ela havia feito um voto de entregá-lo ao Senhor, e de fato ela entregou. Quando Samuel é desmamado, ele é levado até o sacerdote Eli e entrega literalmente o seu filho primogênito nas mãos do sacerdote, para que ele esteja ali para cumprir o seu voto. É interessante que paulatinamente a Bíblia vai nos mostrando cada passo que Samuel vai dando no seu crescimento, no seu desenvolvimento diante de Deus, tanto se desenvolvendo fisicamente, mas também se desenvolvendo espiritualmente, se tornando um homem de Deus e sendo um exemplo e um referencial para a nação naquele tempo. Quando a palavra do Senhor mostra dizendo que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta, capítulo 3, verso 1. E antes que a lâmpada do templo se apagasse, Deus convoca, comissiona, chama Samuel. É necessário o Senhor chamá-lo por 3 vezes, até que o sacerdote Eli perceba que não era algo comum que estava acontecendo com Samuel, porque ao ouvir a voz lhe chamando, ele corria até o sacerdote Eli e se colocava de prontidão. Ele tinha prontidão de ânimo. Eis-me aqui. Era obediente. Ele se posicionava. E o sacerdote Eli, cansado, deitado, dizia: não te chamei, volta a deitar. Mas quando chegava no seu lugar, a voz bradava novamente o seu nome, corria até o sacerdote: eis-me aqui, tu me chamaste, não te chamei. A Bíblia destaca que por 3 vezes o Senhor chamou a Samuel, até que o sacerdote Eli, que era o único que poderia dar um direcionamento àquele jovem,
mesmo porque Eli certamente já tivesse tido experiência como Samuel agora estava tendo, de ter ouvido por várias vezes a voz do Senhor, mas agora ele estava vivendo um tempo que só podia estar sentado ou deitado, quando não deitado, só sentado, e não vamos encontrar Eli de outra forma. Até no dia da guerra, ele estava sentado no pé do caminho, embora a Bíblia diz que ele estava vigiando, mas ele estava sentado. Mas diante das atitudes de seus filhos, ele não os corrigiu. É um contraste. Enquanto os filhos de Eli tinham tal costume de usurpar o sacrifício do povo, a Bíblia diz que, porém, Samuel ministrava perante o Senhor, ainda sendo jovem. Ainda sendo jovem. E a sua mãe todo ano visitava, lhe trazia roupa nova. Certamente que era uma alegria, era uma festa. Mas ele permaneceu ali, na sua posição, cumprindo as suas responsabilidades na obra do Senhor. Nós precisamos aprender que é importante ter um vínculo familiar, mas este vínculo familiar não pode de forma alguma atingir o espaço da responsabilidade que você tem na obra de Deus. Jesus ensinou claramente aos seus discípulos: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, e aí vai, não tem como, porque requer renúncia. Pensa que não era difícil para Samuel estar distante da sua família, e todo ano a sua família vinha, pai e mãe vinham visitá-lo. Pensa que não era fácil para ele ver os seus pais indo para casa e ele ter que permanecer, mas ele continuava permanecendo diante do Senhor, servindo perante o sacerdote Eli. Aleluia, glória a Deus. Diz o capítulo 2, verso 22, que Eli, já muito velho, ele ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação, usurpavam os sacrifícios, se prostituíam com as mulheres que serviam no templo. Eles não se arrependeram, porque mesmo sabendo que era errado, eles continuavam praticando os mesmos atos e nunca se convertiam a Deus. Mas veja, irmãos, a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus, ela é fiel. Porque um dia veio um homem de Deus, a Bíblia não cita o nome, e veio diretamente procurando o sacerdote Eli. E ele veio com uma mensagem para aquele homem, para Eli, o sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor. É interessante que na expressão bíblica, em que Deus usa o homem de Deus para Eli, o Senhor Deus faz com que ele se lembre: não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Deus fazendo lembrança que entre as tribos de Israel, Deus escolheu
escolheu a tribo de Levi para serem sacerdotes na casa do Senhor, para fazer a obra de Deus no meio do povo de Israel. Foi uma escolha de Deus, e Deus faz com que Eli se lembre: eu me manifestei ainda lá e os escolhi dentre todas as tribos para ser sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Irmãos, se o cristão não tomar cuidado, ele acaba se acostumando com algumas coisinhas. Até mesmo obreiros, nós obreiros. Se não houver vigilância, acaba se ocupando nos afazeres do dia a dia, acostumando com determinadas coisas e deixando de valorizar as coisas de Deus, que Deus entregou nas mãos para fazer. E o apóstolo Paulo, quero lembrá-los, que escreveu em Romanos 15, verso 4, dizendo que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então nos serve de exemplo. Deus usa uma expressão através do homem de Deus, fazendo a seguinte pergunta: por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras teus filhos mais do que a mim? Deus está falando com o sacerdote Eli, com a liderança da família. Deus está falando diretamente com aquele cuja responsabilidade é maior. Essa expressão, essa mesma expressão foi usada em Deuteronômio capítulo 32, Deus falando através de Moisés, dizendo: engordando Jesurum deu coices. Jesurum era uma forma carinhosa de Deus falar com o seu povo. E Deus já havia falado no capítulo 8 de Deuteronômio: vocês vão entrar numa terra que manda leite e mel, mas vocês tomem cuidado para não se afastar da minha presença, para não se esquecer. Porque no deserto tendo maná, tendo água na rocha, vestimenta se renovando todo ano, calçado não faltava, eles ainda se afastavam e se esqueciam do Senhor. Que dirá agora? Na terra prometida não tem mais maná, e aí? O povo cresceu, se tornou materialista e esqueceu-se do Senhor. É por isso que às vezes Deus permite algumas provações. É por isso que Deus permite, de vez em quando, eu vou mandar uma provação na vida daquela pessoa ali, eu vou mandar uma provação naquela casa ali, quem sabe ele se lembra. Não, Deus não vai fazer isso. Opa, vamos para o Salmo 66? Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 66, versículo 10. Pois tu, ó Deus, com quem ele está falando? Com Deus. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Quem te provou?
Moisés havia falado: eu te provei no deserto por 40 anos para saber o que estava no seu coração. O salmista diz: tu nos afinaste como se afina a prata. Sabe como se afina a prata, irmãos? É no fogo. É no fogo. Ezequiel capítulo 22. É só o fogo que tira toda a impureza, toda a imundícia da prata, toda a escória. O termo bíblico é esse: o fogo tira toda a escória. Aleluia. Quem encontrar, leia para mim Provérbios 25, verso 4. Provérbios 25, verso 4. Olha o que diz aí esse texto: tira da prata as escorias e sairá vaso para o fundidor. Tira da prata as escórias. E só tirando as escórias é que vai aparecer o vaso para o fundidor. Aleluia. É difícil até de dar glória, né? É difícil. Mas o salmista, ele está usando essa expressão: tu nos afinaste como se afina a prata. Quem afinou? Foi Deus. Ele continua dizendo: tu nos meteste na rede. Sabe quando você está todo embaraçado, luta para sair daquilo e não consegue sair? Reflita aí, é Deus mexendo no teu coração. Tu nos meteste na rede. Quem é pescador sabe disso. O peixe está lá todo enrolado na rede. E Deus às vezes nos mete na rede. Afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Já pensou nisso, irmão? Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Imagine os homens pisoteando nós. O salmista está dizendo: tu fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Fomos humilhados, fomos colocados no chão. Fulano está me pisando, fulano está me maltratando, olha, ciclano está indiferente. É Deus querendo mexer no teu coração. Passamos pelo fogo e pela água. Passamos pelo fogo e pela água, sinônimo de provação. Mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Para concluir, Deus está falando com o sacerdote ali, dizendo as suas atitudes. É como se estivesse dando coices, como se estivesse desprezando aquilo que eu estabeleci para a tua vida. Mas pastor, nós estamos em pleno século 21, eu venho para a igreja para ouvir um negócio desse? Sim, Senhor, porque Ele nos ama, Ele cuida da sua igreja, Ele sabe quem é que Ele escolheu, e Ele fará de tudo para não te perder. Mas eu coopero na obra, eu faço parte da diaconia da igreja, eu faço parte do ministério, eu faço isso e faço aquilo. Para Deus não tem dessa não. Ele ama e Ele cuida e Ele fará de tudo para trazê-lo mais perto.
caso de Eli, irmãos, cessou a oportunidade. Estamos no Antigo Testamento. O próprio Senhor disse que não haveria mais oferta pelos seus pecados. Deus muda a sentença, ou seja, a promessa, por causa da atitude de Eli nas próximas gerações. Deus muda, porque Deus está lembrando que os havia escolhido. Eu escolhi, estabeleci, mas tem uma coisa, está aí no versículo 30. Na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus havia falado isso há muitos anos atrás. Mas a atitude de Eli e da sua família diante do Senhor, Deus coloca um porém na vida de Eli. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Eu havia estabelecido isso, que vocês ficariam perpetuamente, agora longe de mim tal coisa. Porque o ofício sacerdotal era assim. Deus separou Arão da família de Levi, os seus filhos depois foram sacerdotes, e assim por diante, e de linhagem, mas agora Deus colocaria um basta. Embora Deus ainda na sua misericórdia fala, dizendo, aqueles que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos, serão desprezados também. Vem dias em que eu cortarei o teu braço. Braço fala de quê, irmãos? De trabalho. Cortarei o teu braço, o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Posteridade. Deus estava dizendo, olha, você está aí velho, avançado em idade, mas haverá um tempo que não haverá mais velho na tua linhagem. Sabe o que eu vejo aqui, pastor Miguel? Meu Deus. Ser velho é um privilégio dado por Deus. Gostou, pastor? Ser velho é um privilégio dado por Deus. Pode dar uma glória aí? Glória a Deus, aleluia. O contexto bíblico, com todo respeito, porque a vida passa, né? Ontem eu tinha 18 anos, hoje eu estou com quase 50. E não volta mais, não. Não volta mais. Se você perder o emprego, tem outro emprego. Tantas coisas você pode ter, mas idade não volta. No começo o homem vivia quase 1000 anos. Depois caiu para 500, 200, 140, 110. Aí o salmista diz, ó, quem chega aos 70, o que passa disso, não volta atrás. Deus está dizendo, olha, ser velho é um privilégio dado por Deus. Porque a sua posteridade, a sua geração depois disso, não chegou nunca mais à idade, porque morriam cedo. Morreu tudo. É o que disse Deus, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus. Olha aqui, ó, a palavra do Senhor dizendo: o aperto da morada de Deus. Não queira entrar no aperto da morada de Deus. Não queira. Aleluia! Aleluia!
Em lugar de todo o bem que houver a lhe fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar, essa palavra desarraigar, irmão, é tirar com a raiz, é arrancar com a raiz e tudo. Que eu te não desarraigar do meu altar será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. Ou seja, aquele que não for tirado pela raiz só vai ter sofrimento e tristeza e vai viver mendigando pão. Vai viver mendigando pão. Vai ficar chegando, se aproximando do sacerdote, dizendo: não tem aí um lugarzinho aí para mim, pelo menos um pedacinho de pão. Coisa séria. Isso é muito sério. O que nós vemos de pessoas, de obreiros que outrora eram comprometidos com a obra de Deus e de repente está à mercê da tristeza, da aflição, está padecendo. E às vezes ficamos questionando: como que pode? Amém. Louvado seja o Senhor. E Deus deu um sinal, porque Deus fala e Deus cumpre. E é o seguinte, ali, no mesmo dia os seus 2 filhos vão morrer. Vão morrer, acabou. E eu vou suscitar para mim um sacerdote fiel. Um sacerdote fiel. Um sacerdote fiel. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, encerra aqui, diz o texto: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Que Deus abençoe.